Shalom, shalom, paz de Cristo. Vamos finalizar hoje a minissérie. Nós estamos dentro da nossa série de 365 vídeos. Eu criei uma minissérie de 4 vídeos, onde eu falei sobre a mentalidade humanizada que o diabo e o anticristo estão preparando para afastar o homem de Deus. Então, no primeiro vídeo, eu falei sobre a tecnologia. No segundo vídeo, falei sobre a medicina. No terceiro, falei sobre ciência. E hoje vamos falar sobre psicologia, finalizando assim essa minissérie, ok? Bom, antes de falar sobre psicologia, eu preciso dizer o quanto eu respeito a psicologia, claro, com reservas em relação a deixar bem claro que a psicologia deve se submeter à espiritualidade. Uma psicologia sem espiritualidade, ela é dicotômica, ela é alma e corpo distante de Deus, é órfã, ela é rebelde contra Deus. Eu amo a psicologia, acredito que a psicologia tem que amadurecer bastante. De todas as matérias que se estudam em universidade hoje, a mais nova é a psicologia. A psicologia tem menos de 100 anos, a discussão oficializada desse assunto como matéria, como ensino. E eu trabalho com psicologia, eu sou coach comportamental, sou formado em análise transacional, em comportamento humano, e trabalho com neurolinguística, trabalho um pouco com neurociência, e a psicologia é um assunto muito importante. Mas, como espiritualista, acima de tudo, eu preciso falar um pouquinho sobre a psicologia e como o diabo tem usado a psicologia para humanizar assuntos que são espirituais e assim fazer os homens continuarem com seus problemas graves da área espiritual, culpando apenas o emocional. E muitas vezes até a psicologia fazendo a pessoa se aceitar. Se aceite desse jeito. Você é assim mesmo. Você é depressivo, você é triste, você é vingativo. Esse daí é seu comportamento. Esse daí é o seu perfil comportamental. E é por isso que eu conheço muitos psicólogos que precisam de libertação, precisam de ajuda. Eu já atendi psicólogos, eu sou coach, e já atendi psicólogos como coaches meus, porque o espírito governa sobre tudo isso. Bom, vamos lá. A maioria dos problemas psicológicos são, na verdade, problemas espirituais. Prova disso é que os sanatórios estão lotados de pessoas que a psicologia não conseguiu curar. Enche as pessoas de medicamento, de remédio, e a pessoa ela cada vez está mais problemática, cada vez está mais maluca, diga-se, se não de uma maneira mais popularesca. E, por outro lado, quem não se internou em sanatório talvez esteja 10, 20, 30 anos sendo tratado por um psicólogo e no fundo, não houve uma evolução legítima. O que tem ali é um comportamento acorrentado que, se a pessoa ficar 2 semanas sem ir ao psicólogo para ser acorrentado, ser tolhido, ser cuidado, essa pessoa vai acabar recaindo na sua situação, porque são problemas espirituais. E eu quero usar aqui a frase do pai da psicologia moderna, William James, que ele diz algo muito interessante. Todo pensamento gera um sentimento, que gera um comportamento, que gera uma ação. Qualquer pessoa que estuda psicologia, conhece essa frase. Todo pensamento gera um sentimento, que gera um comportamento, que gera uma ação. Ou seja, tudo que nós fazemos, sem exceção, começa na mente, começa num pensamento, começa num estado mental. Agora me diz uma coisa, se tudo que eu faço começa no estado mental, por que o diabo não vai dedicar 99% do seu tempo em influenciar a mente humana? Eu tenho um treinamento muito completo, chamado Mindset, Batalha Espiritual no Campo da Mente, onde eu tenho como explicar isso daí melhor, mas é um treinamento presencial, quando eu vou em igrejas que me convidam para dar esse treinamento. Bom, o que acontece é o seguinte, o trabalho principal do diabo é trabalhar na mente humana. A mente humana, que é dividida em neocórtex, sistema límbico, e o reptiliano, que são as emoções explosivas e reações espontâneas, também a mente consciente e a mente inconsciente. Essas 5 áreas são atacadas constantemente pelo diabo para que as pessoas tenham reações das mais diversas, que muitas vezes elas vão dizer assim, meu Deus, poxa, eu não sei por que eu sou assim. Ela não sabe que por trás do pensamento, do consciente ou do inconsciente, existe uma ação demoníaca. E se todo pensamento gera um sentimento, que gera uma ação, gera um comportamento, então o diabo ele simplesmente precisa influenciar
o pensamento da pessoa. Então veja bem, 99% dos problemas espirituais são relacionados, aliás, 99% dos problemas emocionais são relacionados com ataques espirituais. Tudo começa com demônio, tudo começa com ataque do demônio. A pessoa não precisa estar endemoniada, mas ela precisa estar com a mente aberta e acessível para o diabo atacar. Então vamos lá. Ansiedade, medo, vícios, rejeição, orfandade, tentações, crises emocionais, mágoa, ódio, inveja, rejeição, já falei, orgulho, tristeza, aquela angústia, aquele vazio no peito, paixões erradas. A pessoa, não sei porque eu sou apaixonado por uma pessoa do mesmo sexo, eu sou apaixonado por videogame, obsessões, tudo isso que eu falei aqui, se for necessário você volta ao vídeo e ouve de novo, tudo isso não é natural do ser humano. Não é natural a pessoa ficar ansiosa. Aliás, a Bíblia diz, não andeis ansiosos, o diabo anda ao vosso derredor, ou seja, a ansiedade está conectada ao diabo andando ao derredor. Tá? Então, tudo isso que está aqui não começa simplesmente porque a pessoa está precisando de um psicólogo. Começa porque a pessoa precisa de uma libertação na mente. Tudo começa na mente. Outro exemplo aqui são as doenças psicológicas / espirituais, porque eu não vejo isso como apenas psicológicas. São psicológicas / espirituais, ou espirituais / psicológicas, como por exemplo a depressão. O que é uma depressão? Uma depressão é quando uma pessoa chega a um estágio em que ela não acredita mais no presente, na sua vida, não acredita nas pessoas e não acredita no futuro. Ela perdeu a fé nela, ela perdeu a fé nas pessoas, ela perdeu a fé no futuro, ela não acredita em mais, ela paralisa, ela entra em depressão. Agora, por que uma pessoa entra nessa situação? Quando ela começou a deixar de acreditar em tudo? Aí está a ação demoníaca. Esquizofrenia, borderline, quem nunca ouviu falar de borderline, a síndrome de borderline faz a pessoa ter reações explosivas, sem controle, depois ela fica bem, depois ela explode novamente, depois ela fica bem. E muitas vezes ela não consegue segurar isso, ela não sabe de onde veio. Eu só fui compreender isso porque eu já tive esse problema na minha vida. Quando eu entendi que era um assunto espiritual e nas orações de quebra de maldição, de renúncia, de libertação de iniquidade, de cativeiro, Deus fez uma libertação na minha vida e pode fazer na sua vida. Bipolaridade, tá? Transtorno obsessivo compulsivo, o famoso TOC. Bom, psicopatia. O que é psicopatia? Psicopatia, um psicopata, geralmente quando nós pensamos em psicopata, nós pensamos naquela pessoa que vem com a faca para matar todo mundo. Não. Psicopata significa uma pessoa com problemas psicológicos, doença psicológica. Mas a psicopatia, de acordo com a psicologia, é uma pessoa que não tem emoção, não tem sentimento. Ela não sente alegria, ela não sente tristeza, ela não se sente mal pelas coisas ruins, ela não se sente mal pela dor dos próximos. Então o psicopata, ele entra numa escola e mata todas as crianças da escola. E você pensa, como essa pessoa consegue fazer isso? Às vezes ela leu, na internet estava escrito assim, mate todas as crianças. Aí ela, ela não tem sentimento, ela não tem um bom senso, ela pensa, meu Deus, isso é terrível, isso é ruim. Ela é ausente disso, não tem isso dentro dela. Então ela vai lá, mata e ela acha que está tudo bem. Aí você conversa com o psicopata, você fala, psicopata, por que você fez isso? Ah, porque eu achei que tinha que fazer. Eu li um livro que falou, eu ouvi uma mensagem subliminar, o diabo falou na minha mente, mas a pessoa não tem sentimento, não tem emoção, ela não se alegra, ela não se entristece, ela é psicopata. Existem psicopatas de nível médio, de nível raso, de nível profundo. Então, todos nós conhecemos um psicopata. Muitos de nós temos psicopata na família, vizinhos psicopatas, mas é aquela psicopatia inofensiva. Por enquanto, ela está lá, a pessoa ela simplesmente é psicopata. Ela vive aquela vidinha sem sentimento, sem emoção, até o momento em que o diabo descobre essa psicopatia e aciona o botão. Aí vem uma hipnose, vem uma mensagem subliminar, vem uma palavra, vem um ensino, vem um professor da escola que fala todo radical cristão tem que morrer. Aí aquele psicopata absorve aquilo como crença, como valor, e ele não tem sentimento, ele vai começar a matar. E aí começa a psicopatia que nós conhecemos aí. Tudo começa no demônio. Vamos falar também sobre manipulação da mente. O que é manipulação da mente? O diabo manipulando a mente da pessoa, principalmente no inconsciente, também conhecido como subconsciente. Por exemplo, neuroassociação. O que é neuroassociação?
Você sente um cheiro e você fica triste. Você não sabe por que você ficou triste. Mas o diabo sabe, porque ele te acompanha há muito tempo. E ele sabe que aquele cheiro é o mesmo cheiro que você sentiu no velório de uma pessoa que você amava muito. Você não tem essa informação guardada aqui. Mas existem ativações. Então o diabo vai fazer de tudo para que no determinado momento alguém passe perto de você com aquele cheiro. Aí você, meu Deus, eu não sei porque eu estou triste. Ou pode acontecer de uma palavra de ativação que você ouviu, uma cena, uma cor, uma lembrança, uma pessoa que você viu, um filme. A neuroassociação, ela ativa sentimentos baseados em estímulos dos 5 sentidos, tato, visão, audição, paladar e olfato. E o diabo não vai aproveitar isso? Meu Deus do céu. Se você é psicólogo e me disser que o diabo não vai aproveitar nada disso, então o diabo é mais burro do que nós imaginamos, ou você não crê no mundo espiritual. Também existe alienação. Alienação é a estratégia que o diabo tem para manipular multidões através de opinião pública. Opinião pública. Todo mundo está dizendo que o Neymar é bom. Pronto, o Neymar é bom. Malafaia disse que G12 é do diabo. G12 é do diabo. Não sei o que, não sei o que lá. Então a alienação, ela trabalha através de formadores de opinião. Aliás, essa palavra me assusta muito. Formadores de opinião. Queridos, opinião é uma coisa pessoal. Agora imagina, qual é o seu trabalho? Formar opinião na cabeça dos outros. Você liga a televisão, eu raramente vejo televisão. Entendeu? Se você não tem o que assistir, compre curso do nosso ministério, vai assistir curso. Tem gente que fica o dia todo na Netflix, na internet, no Facebook, no jornal, da Atena, o dia todo metralhando lixo na sua cabeça. E aí você fica alienado. Alienado. E aí precisa de libertação. Porque se torna um religioso, se torna um fariseu, se torna uma pessoa triste, depressiva, vingativa, porque a televisão, a mídia, os formadores de opinião, os jornais, eles trabalham para governar a massa. Isso é alienação. Ok? Isso tudo está aqui, ó, na psicologia, governo da mente. Muitas vezes você vai no psicólogo, o psicólogo diz, o que você está sentindo? Aí você fala, é que eu ando triste, eu ando nervoso. O psicólogo vai trabalhar nisso daí. Mas ele não sabe que a sua mente está totalmente demarcada por demônios para poder te ativar para um lado, para o outro, para o outro, para o outro. É por isso que a psicologia é superficial e é enganosa. Se não tiver mãos dadas com a espiritualidade profética revelada da parte de Deus. Bom, isso para não falar do poder do inconsciente, porque é um outro assunto muito profundo. Isso para não falar do inconsciente coletivo. O que é inconsciente coletivo? São programações que nós já vimos de fábrica com elas, coisas boas e ruins. A sociedade já nasce programada com muitas coisas ruins. Ninguém precisou te ensinar a chorar. Ninguém precisou te ensinar a ser mal criado. Ninguém precisou te ensinar a fazer coisas boas, como tomar banho, escovar o dente. Porque existe uma programação básica dentro de nós. Parte dela criada por Deus e parte dela criada pelo diabo. Que vai sendo transferida de geração em geração. Como é que a psicologia vai tratar disso, meu querido? Me diga, me responda. Vamos falar também sobre psicossomatismo que gera doenças. Muitas vezes você vai no médico e o médico ele trata você, procura daqui, procura dali, examina daqui. De repente o médico diz assim, isso daí é um problema psicossomático. O que é psicossomático? Começou na mente e gerou a doença. Puxa, pode isso? Começar na mente e gerar doença? Pode, e é o que mais acontece. É muito comum. Problemas psicossomáticos. Agora, se todo pensamento gera um sentimento, gera um comportamento, gera uma ação, então o diabo ele conseguiu colocar doenças na pessoa por causa do pensamento. Psicossomáticos. Tem muita gente com problemas, dores. Existe muito registro de problemas psicossomáticos que geram dores no corpo, problemas nos ossos. Aliás, Davi passou por isso, ele fala na Bíblia, em algum versículo ele diz que por causa da sua tristeza os seus ossos doeram. Câncer de vários tipos, doenças autoimunes. Por isso que tem gente que se converte, vai para a igreja, vem a palavra de Deus, limpa a mente da pessoa, a pessoa é curada. Psicossomático. A cura divina, de certa forma, ela também é psicossomática, mas do lado positivo. Alergia de vários tipos. Tem muita gente que é alérgica por psicossoma. Manchas no corpo, úlceras, dor de cabeça de todo tipo. Muitas vezes fala, meu Deus, não sei que dor de cabeça, tomo tanto remédio.
Uma das doenças mais difíceis de você descobrir a origem é a dor de cabeça. Até porque a dor de cabeça não é uma doença, é um aviso de que existe algo errado dentro de você. E podem ser milhares de coisas diferentes. E o diabo também explora isso. Isso é psicossomatismo. E existe um outro tipo de psicossomatismo que poucos conhecem. Poucos, inclusive cristãos, deveriam conhecer. Eu treino pessoas nessa área quando eu dou o curso presencial do Mindset, Batalha Espiritual na Mente, que é o psicossomatismo chamado possessão demoníaca. O que é uma possessão? É uma influência que o diabo tem tão poderosa na mente da pessoa, tão poderosa que ele possui a pessoa. Nada mais é do que um psicossomatismo. Essa ideia de que o diabo entrou na pessoa, isso daí é uma maneira fantasiosa de explicar que a pessoa está sendo manipulada de alto nível na mente. De maneira que o diabo agora consegue falar através da boca da pessoa, olhar através dos olhos, se move com dificuldade, por isso fica aquela coisa. Porque o diabo está com dificuldade, mas ele está manipulando, hipnotizando a pessoa. A possessão é uma mistura de hipnose avançadíssima com psicossomatismo. De maneira que o diabo passa a se mover através do corpo da pessoa, assim realizando as suas vontades. É claro que é um assunto que precisa ser explicado bem devagar para não gerar confusão. O que eu estou falando aqui é explicar que tudo, sem exceção, começa na mente. Porque Jesus sempre foi limpo, liberto? Porque Jesus tinha a mente 100% liberta. Onde é que entrou o pecado da humanidade? Manipulação da mente. A conversa da serpente com Eva, influência na mente. A Eva abriu as portas. Mesma coisa quando Jesus estava no deserto, o diabo ele podia ter mandado bomba em cima de Jesus, mandado metralhadora, mandado explosão nuclear, só que o diabo mandou palavras. Vamos conversar, vamos tentar mudar a mente de Cristo, porque se eu mudar a mente de Cristo, eu ganho. E Cristo manteve a sua mente intacta. Por isso que a armadura de Deus fala capacete da salvação. Me explique, meu querido, minha querida, como a psicologia sozinha vai conseguir tratar de tudo isso. Não tem como. A psicologia tem um poder, mas é um poder limitado. Ajuda muito, mas ajuda com limitação. Tá bom? Então essas possessões, muitas vezes é um endemoniamento mesmo. A pessoa, como eu disse, está endemoniada. Ou às vezes é uma convulsão. Aí a pessoa fica caindo no chão, convulsão. O que é? Não sei. Epilepsias. Tudo isso daí são psicossomatismos avançados. Quando a pessoa começa a ser tratada pelo espírito na sua mente, automaticamente o corpo, a alma e o corpo vão sendo purificados. Então, eu quero aqui trazer algumas considerações importantes para finalizar o vídeo, para não ficar muito longo. Os vídeos mais longos estão no nosso curso online. Isso aqui no YouTube são vídeos mais rápidos. Bom, primeira consideração. Existem doenças psicológicas que basta orar que resolve. Várias vezes você vai chegar, qual o problema da pessoa? Ela está com depressão. Dependendo do nível, bota lá, ora, aleluia, pronto, ele está feliz. Pode acontecer. Então existem doenças psicológicas que na hora da oração vai resolver. Existem algumas outras que é necessário bastante tempo de oração e jejum. Mas existem algumas outras, na maioria delas, na questão psicológica, a maioria das doenças é oração mais acompanhamento de um profissional. Então o psicólogo entra, sim, mas junto com a oração, junto com a palavra de Deus. Entendeu? O espírito ele vai sendo tratado junto com a alma, de maneira que a mente, porque a mente não faz parte da alma, a mente faz parte do espírito. A mente vai sendo liberada para que as emoções sejam tratadas e automaticamente o corpo também. Bom, todo tratamento psicológico que ignora a espiritualidade é superficial e certamente vai piorar o caso, não vai melhorar. Finalizo essa aula com Hebreus capítulo 8, versículo 10. Porque esta é a aliança que firmarei com a casa de Israel. Depois daqueles dias, diz o Senhor, eu imprimirei as minhas leis na sua mente. Também sobre o seu coração as escreverei. E eu serei o seu Deus e vocês serão o meu povo. Coisa linda demais. Deus está dizendo que vai imprimir as leis dele na sua mente. Porque a maior parte das pessoas, inclusive cristãos, tem leis do diabo impressas na mente. Por isso dão tanto problema. Leis de tristeza, leis de mágoa, leis de decepções, lembranças ruins, traumas, valores errados, crenças erradas, princípios errados, religiosidade. Então tudo isso são leis do inferno. Mas Deus está dizendo, eu vou imprimir as minhas leis na sua mente. De maneira que se a sua mente é boa,
todo o seu corpo será bom. Amém? Espero que você tenha gostado da aula e eu te convido a conhecer nossos cursos online. E se quiser, para mim vai ser uma alegria muito grande ser convidado para dar um treinamento, quem sabe um final de semana inteiro sobre mindset espiritual, batalha espiritual na mente. Se quiser saber mais, aqui embaixo vai estar meu WhatsApp, você pode perguntar diretamente para mim. Deus te abençoe, eu sou o apóstolo Ricardo Ribeiro, do Rio de Janeiro, do Ministério Atos 2 e do Instituto de Educação Comportamental, e eu te abençoo no nome do Senhor Yeshua, Jesus, o nosso Cristo. Até a próxima.